2. Assim que nós fizermos a leitura, nós vamos fazer uma introdução. Eu considero a introdução ao capítulo importante. Depois nós vamos fazer um comentário do capítulo 2 e fazermos algumas aplicações. Então, lembrando que o nosso estudo do livro de Daniel não é um estudo, por exemplo, se nós estudamos Daniel lá no seminário, lá o assunto é diferente, a abordagem é diferente. Não totalmente diferente, mas diferente. O propósito do nosso estudo aqui na igreja é um propósito de aplicação de verdades bíblicas, né? E não necessariamente ou fundamentalmente teológica, mais teológica mesmo. Então, eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos de Daniel capítulo 2, depois nós vamos fazer uma introdução, fazemos o comentário e as aplicações para a nossa vida cristã prática. Daniel capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: E no ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e te daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado, e se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em montouro. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e que podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Até aqui nós já oramos, então agora nós vamos procurar fazer um comentário aqui deste texto. No capítulo 1 do livro de Daniel, nós aprendemos que Deus preserva os servos fiéis em meio a um ambiente hostil. E ele fez isso, ele preparou Daniel e os seus amigos em um ambiente hostil, para que mais tarde eles exercessem influência no império da Babilônia. Então aqui nós podemos tirar uma lição para nós, no sentido bem prático. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, sendo que Deus está trabalhando em nós, forjando em nós um caráter
um caráter íntegro, Deus pretende que nós percebamos a nossa fidelidade a Ele, para que nós sejamos uma influência no mundo. Então, muitas vezes nós somos submetidos a provas, e Deus está trabalhando em nós, como servos fiéis dEle, para que sejamos uma influência no mundo. Nós aprendemos que, assim, no capítulo 1, que o que deve reger a vida de um servo de Deus não é a cultura do mundo, não é a cultura vigente, mas quem determina a cultura do crente é a palavra de Deus. Então, o cristão não vive de acordo com a cultura. O cristão, o filho de Deus, o servo de Deus, ele não segue o fluxo, ele não segue a multidão, portanto, ele não segue a maioria, ele se orienta pela cultura cristã. Ele tem, sobretudo, uma consciência cristã. Dessa forma, o cristão não cede aos encantos da cultura. A cultura tem encantos, ela é encantadora, ela é muito atraente, mas ele prefere morrer a ceder à cultura do mundo. Pode ser que um texto, nós lemos ele, um texto do Novo Testamento, que retrate bem essa condição, embora nós encontramos essas verdades aqui, no capítulo 1, nós estamos fazendo uma revisão de Daniel, quando Daniel e os seus amigos, sendo estrangeiros na Babilônia, não viveram como babilônicos, mas viveram como servos de Deus. Eles não absorveram a cultura da Babilônia, mas eles impuseram as suas crenças, estando na Babilônia. Nós nos lembramos de um outro personagem bíblico que viveu da mesma forma. Moisés, ele era um servo de Deus, ele não era um cristão, porque naquela época não existiam ainda os cristãos, os discípulos de Cristo, mas ele era um servo de Deus. E de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, Moisés teve uma vida diferente estando lá no Egito. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 24 e 27, diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Vitupério é escárnio, é difamação, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, assim como Daniel, Moisés também não temeu a ira do rei, mas ele ficou firme como vendo o invisível. Então, no capítulo 1 é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que nós não seguimos a cultura do mundo, nós não seguimos a maioria. Né? Hoje em dia, por exemplo, no sentido sociológico, nós vivemos uma cultura em que é possível encontrar essas informações até na literatura. A cultura de hoje não gosta de compromisso, não quer compromisso com nada nem com ninguém. É uma cultura descompromissada com trabalho, com família, descompromissada com tudo. Então, a maioria das pessoas tendem a seguir esse fluxo, tendem a desenvolver esse estilo de vida. Agora, esse não é um estilo de vida cristão. O estilo de vida cristão, a cultura cristã consciente, ela é uma cultura que aquele que é um servo de Deus, ele aceita o compromisso, ele assume o compromisso. Então nós estamos aí vivendo um choque de cultura, né? Quando se ouve hoje, por exemplo, que a igreja de hoje não é comprometida com a missão, não é comprometida com Deus, não é comprometida com a comunidade, é porque a igreja que faz isso, o indivíduo que se comporta assim, ele absorveu a cultura secular. Essa não é a cultura cristã. A igreja possui essa cultura, uma cultura de compromisso. Então, esse é um exemplo daquilo que nós queremos transmitir para os irmãos.
Agora, virando a página do capítulo 1, nós estamos no capítulo 2. O capítulo 2 inaugura a parte profética do livro. Esse é um capítulo extraordinário. Veja, o capítulo 2 de Daniel, veja comigo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6 de Daniel é uma parte histórica, né? Do capítulo 7 em diante é profética, nós vamos chegar lá. Agora, no capítulo 2, nós lemos sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho, conforme nós já lemos, ele ficou perturbado. O sonho que ele teve tirou dele o sono. Você já teve um sonho que tirou de você o sono? Você não conseguiu dormir mais? Já teve um pesadelo? Então, Nabucodonosor, ele teve o pesadelo dos pesadelos dos pesadelos. Ele teve um sonho. E o sonho que ele teve veio de Deus, não foi um sonho comum. Mas foi um sonho que o perturbou, que tirou dele o sono. De acordo com alguns estudiosos, alguns intérpretes, ele ficou tão perturbado com o sonho que ele esqueceu do sonho. Então aqui ele pede para que aqueles que interpretariam revelasse para ele, porque ele tinha esquecido. Tem algumas expressões que nós lemos aqui, que ele alega para eles que o sonho escapou. Ou seja, eu tive um sonho, eu fui perturbado pelo sonho, mas eu não me lembro. Se vocês contarem para mim, eu vou lembrar. Você já viveu isso? Eu não lembro daquilo, mas se você começar a falar, eu lembro. Ele conseguiria identificar se era aquele sonho ou não. Já outras pessoas dizem que provavelmente ele armou uma cilada para os astrólogos, né, dizendo assim, se eu contar para vocês o sonho, aí vai ser fácil a interpretação. Então eu não vou contar nem o sonho, porque aí eu sei que vocês vão me dizer o que eu sonhei e vão me dar a interpretação certa. Ou seja, a interpretação será confiável se vocês revelarem o sonho, né? Por exemplo, se o irmão Benigno chega para mim, eu tive um sonho, o senhor pode interpretar? Pode falar o sonho aí. Ele falou, qualquer interpretação que eu der, ele vai acreditar, mesmo que seja um invencionice. Ele vai se convencer, porque é subjetivo. Agora, se for colocada a questão de que precisa falar o sonho, né? O Benigno chega, pastor, precisa dizer o que eu sonhei e dar a interpretação. Aí você está pedindo demais, né? Essa era a questão, né? Sobre o sonho que Nabucodonosor teve. Então, o capítulo 2, ele inaugura a parte profética do livro. Nós vamos ler os versículos depois, na semana que vem, dos versículos 14 em diante. Mas no sonho dele, ele vê uma estátua, certo? Não é isso que ele vê? Ele vê uma estátua. E a estátua que ele vê tinha uma cabeça de ouro. Essa parte aqui, a estátua talvez estivesse assim, né? Essa parte da cintura para cima era de prata. Essa parte aqui, da cintura até o joelho, as coxas da estátua, e do joelho para baixo até o pé, era de ferro. E depois os dois pés eram constituídos de ferro e barro. Certo? Agora, essa interpretação foi dada por Daniel. Depois, nós estamos introduzindo o assunto, já colocando aqui na nossa cabeça, para isso fixar, né? Mas na interpretação, a cabeça representava o reino babilônico. Era o reino babilônico. Referia-se a ele também, ao rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Essa parte aqui, o tronco era constituído na estátua de prata, referindo-se ao reino medo-persa, aos medo-persas. Da cintura para baixo até o joelho era de bronze. O bronze tem outro nome aqui. Qual é outro nome que dá para o bronze? Cobre, né? Aí depende da tradução. Era o bronze ou o cobre. Refere-se ao reino grego. Do joelho para baixo até na região do pé, era prata, referindo-se ao Império Romano. E os dois pés, nós vamos falar sobre ele, representam os 10 reinos do anticristo que
Nós já vimos lá no livro de Apocalipse, ok? Agora, sabe o que é muito interessante? Sabe o que é muito interessante? Na verdade, não é só interessante, mas é de deixar a gente de boca aberta. Alguém poderia me dizer quando é que o texto foi dado para Daniel? Quando é que Daniel teve essa interlocução aqui com Nabucodonosor, essa conversa, esse episódio aqui? E quando é que Daniel revelou o sonho? Foi em qual século antes de Cristo? Quantos anos mais ou menos antes de Cristo? Alguém sabe? Está indo. 600. O ano 600 mais ou menos antes de Cristo. Agora imagina você, alguém se antecipar a eventos 600 anos antes. Aí se você vai na história, então o texto foi escrito 600 anos antes. Antes de quem? Antes de Cristo. Ok? Então, nesse curso de história de 600 anos, esses reinos que nós falamos aqui, o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e o Império Romano, esses reinos viriam a existir. Eles não existiam. Então, aqui está uma questão interessante, né? Daniel, ele se antecipa e descreve a história antes que ela acontecesse. Aí, se você pesquisa na história secular, o que é história secular? É a história contada numa perspectiva não bíblica. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, os históricos seculares, o Benigno é professor de história, né? Ele com certeza já estudou sobre isso. Se não foi fundo, mas estudou sobre isso. E esses reinos existiram na forma como Daniel descreveu. Ok? Então, sendo que essa parte do capítulo 2 é a parte profética do livro, porque ele fala dos impérios que viriam, ele fala de império no sentido passado, presente e futuro. Passado, porque quando ele se refere à cabeça de ouro da estátua, é Nabucodonosor. Os reinos depois, que viriam nos séculos seguintes, reflete a política e a história dos reinos. E lá no verso 35, nós não vamos chegar lá ainda, mas leia comigo o verso 35 de Daniel 2. Nós estamos fazendo uma introdução, porque depois fica mais fácil. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Olha que interessante. O que foi esmiuçado? Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos ler o verso 34. Aí fica melhor, por favor. Verso 34. Eu estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão. Uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Agora veja o 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro. Então veja que a estátua foi esmiuçando de baixo para cima, não de cima para baixo, ok? Os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, ou seja, viraram vento, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então, veja, uma pedra foi cortada sem ajuda de qualquer homem. E essa pedra bateu no pé da estátua. E quando ela bateu no pé da estátua, o pé que é constituído de quê? De ferro e barro. Democracia. Ditadura. E aí a estátua desmonta. E quando ela desmonta, o que acontece com aquela pedra? Ela vai se tornando um monte. Ela vai crescendo. E o tamanho dela é mensurado aqui. Qual é o tamanho dela? Toda a terra. Agora eu faço a pergunta. O que é essa pedra?
Vou responder. O reino de Cristo. O reino de Messias. Essa pedra, embora Jesus às vezes seja tipificado ou simbolizado por uma pedra, a pedra principal da esquina, mas essa pedra não é Cristo. Essa pedra é o reino de Cristo. Ok? É o reino de Cristo. Então veja, isso a gente estudou lá em Apocalipse. Nós já estudamos isso em Apocalipse. Só que agora nós estamos estudando na perspectiva de Daniel. Essa pedra é o reino de Cristo, que derruba todos os outros reinos, o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego, e derruba inclusive, começa pelos pés, que é o último reino, composta por 10 príncipes, ou 10 reis, conforme a gente vê lá em Apocalipse. Ele derruba os 10 reis, a estátua toda cai, e aí então ele começa, vamos dizer assim, a tomar conta de tudo. O reino de Cristo ocupa toda a terra. Então, no milênio, o Senhor Jesus Cristo governará sobre toda a terra. Agora, veja uma coisa interessante, irmãos. O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? Essa é uma expressão bastante interessante na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Foram palavras de Jesus, às vezes é referido como o reino dos céus, outra hora como o reino de Deus, em outro momento, no livro de Apocalipse, como o reino milenar. Então, o reino dos céus e o reino de Deus é basicamente a mesma coisa. Agora, o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus está dentro de vós. O que significa isso? O reino de Deus, então, ele não é um reino onde Jesus literalmente reina, mas ele é uma questão que está dentro da pessoa e, portanto, subjetiva, espiritual? Não. É que a palavra reino, ela tem alguns entendimentos. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Pensem comigo. Daniel fala sobre a igreja? O profeta Daniel fala sobre a igreja? Sim ou não? Não. Daniel não menciona nada sobre a igreja. Qual profeta do Velho Testamento falou sobre a igreja? Qual profeta do Velho Testamento falou sobre a igreja? Nenhum. Nenhum profeta do Velho Testamento falou sobre a igreja. Certo? Os profetas do Velho Testamento falaram sobre o Messias. O Messias vindouro. Falaram sobre o reino. Mas sobre a igreja, nenhum profeta falou sobre a igreja. Ok? Tanto que o apóstolo Paulo disse, quando a ele foi revelado o mistério da igreja, que era um mistério, a gente lê isso lá principalmente em Efésios, né? Era um mistério. Agora, num certo sentido, a igreja hoje vive a participação deste reino no sentido espiritual. Então, o crente, ou os crentes, eles experimentam hoje o reinado de Cristo nos seus corações, né? Procurando viver de acordo com a vontade de Deus. Nos livros de escatologia, na compreensão dispensacionalista, essa é um ensinamento que eu acho que já encontrei em quase todos os livros que eu já li, né? A igreja vive hoje uma tensão do já e do ainda não. Quem já ouviu essa expressão? Do já e do ainda não. O que significa isso? Significa que a igreja já desfruta da presença da autoridade de Cristo espiritualmente. Então, num certo sentido, nós não estamos no reino de Cristo ainda, mas vivemos sob o reinado dele. Em que sentido nós vivemos sob o reinado dele? Os nossos corações hoje, tendo em vista que nós somos regenerados, são corações dispostos a Cristo, não são? Os nossos corações não são corações dispostos a Cristo? Quem a gente ama mais? A Cristo ou Corinthians? Ou Palmeiras? Ou Santos? Ou trabalho? Ou qualquer outra coisa que não seja Cristo? Entende? Então, aí nós estamos falando do reinado. Então, hoje nós vivemos sob
o senhorio de Cristo, sob o reinado de Cristo. Então, o que é o reinado de Cristo hoje para nós? É uma disposição do coração. É um coração que acata a diretriz e a norma das Escrituras Sagradas. E, ao mesmo tempo, ele procura ter uma consciência sensível à pessoa do Espírito Santo. Então, em outras palavras, o que é viver sob o reino de Cristo hoje? O reino de Cristo já está em nós, na forma espiritual, não na forma literal. Como é que eu sei que eu estou vivendo debaixo do senhorio de Cristo hoje? Quando eu adoto a Bíblia como norma para a minha vida. Quando a minha consciência é uma consciência sensível à voz do Espírito Santo. O que é uma consciência sensível à voz do Espírito Santo? Senhor, será que eu estou fazendo o que é certo na vida? Você já se faz essa pergunta de vez em quando? Será que os meus caminhos são retos aos olhos de Cristo? Será que as minhas decisões têm sido, têm visto como norma a Bíblia Sagrada? Então, isso é viver debaixo do senhorio de Cristo. Então, isso é a questão da tensão do já e do ainda não. Agora, o Espírito Santo, nesse sentido de reino, ele não atua, ele não age na consciência cristã de maneira individualizada somente, mas de maneira coletiva. Eu faço a pergunta hoje: onde reside o poder do Espírito Santo hoje? Onde ele reside no sentido de atuação? Na igreja. E qual é a base bíblica? Foi dito para os discípulos: vão para Jerusalém. Estejam em Jerusalém, porque lá receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, onde reside o poder de Cristo hoje? Na igreja. E recebereis, é plural, o poder do Espírito Santo. Entende? Então, a igreja local hoje, ela é diferente do reino. Confunde-se muito hoje reino com igreja. Nós ainda não estamos no reino, né? Essa questão que às vezes a gente fala, ela não é errada no sentido bíblico, mas ela pode ser perigosa porque ela foi influenciada pela teologia da libertação, né? Eu tenho que ter uma visão do reino. Nós temos que ter a visão da igreja. Igreja e reino são coisas diferentes. Igreja é uma coisa, reino é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a nossa visão hoje, nós estamos na dispensação da igreja. Nós não estamos na dispensação do reino. A dispensação do reino virá, ok? Agora, eu posso dizer, né, que eu vivo de acordo com o reino, sem nenhum problema, desde que eu entenda o que significa isso. Eu me lembro que o pastor Donaldo estava dando um estudo aqui, não me lembro qual era o assunto que ele estava falando, mas ele fez uma interpretação de Mateus 6 que eu nunca tinha ouvido antes. Inclusive, na época, eu falei para ele. Ele se referiu a Mateus 6, né, que Jesus estava se referindo à igreja. Então, inclusive, ele falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele fez uma paráfrase: buscai primeiro cumprir a missão da igreja, porque hoje essa é a manifestação do reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino de Cristo, no sentido de reino, não chegou para nós ainda. Entende? Como ele reina hoje? Ele reina no coração, no nosso coração, né? Ele reina numa consciência sensível à voz do Espírito Santo, sensibilidade, né? Uma consciência de autoconfrontação, quando cria para nós uma condição quase que diária: o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, do que eu preciso me arrepender, qual a vontade de Deus para a minha vida. Essa é uma consciência cristã, é uma consciência de devedores, a quem eu devo. A Bíblia responde: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Nós devemos o amor uns aos outros,
nós vamos pagando e sempre estaremos devendo, né? Porque essa é uma conta impagável. Mas nós temos esse compromisso com o reino. Então a tensão que existe, biblicamente falando, teologicamente, entre o já e o ainda não, é que nós já vivemos o reino no nosso coração, na nossa consciência, seguimos as normas do reino, as escrituras, nós não seguimos emoções, nós não seguimos intuições, nós seguimos as escrituras. E essa questão individualizada, ela está intrinsecamente, entranhavelmente ligada com a igreja. Ninguém vive o senhorio de Cristo fora da igreja, né? Lembra do recebereis. O poder de Deus reside na igreja. Na igreja. Veja, reside na igreja, não no sistema religioso. A gente tem procurado fazer essa distinção aqui. Há um sistema religioso hoje implantado, uma Babel implantado, que não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Perverso, contra Deus, anti-Deus. Mas, apesar dele e a despeito dele, as igrejas estão aí. Igrejas cristãs, comunidades pequenas, constituídas de pessoas regeneradas, salvas pelo sangue de Jesus e procurando cumprir a sua missão. Amém? Agora, a tensão do já é que nós já vivemos, e o ainda não. O reino não chegou para nós ainda. Quando é que ele vem? Quando é que o reino de Cristo vem? O reino de Cristo, no sentido da palavra, ele vem quando a igreja é arrebatada, aí acontece 7 anos de tribulação, depois da tribulação acontece o quê? Arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, a segunda vinda de Cristo. E quando Jesus vem na sua segunda vinda, o que começa? O reino de Cristo. Aí ele vem para governar pessoalmente. Ele vem pessoalmente para governar. Esse é o reino de Cristo. E eu estarei lá. E você estará lá também? Amém? Nós estaremos lá. Nós estaremos lá porque nós somos gente boa? Não. Porque nós pagamos as nossas contas? Não. Porque a gente está aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo à noite? Não. Porque fomos regenerados por Ele. É por isso que nós estaremos lá. Não é por mérito. É graça de Deus, é sangue derramado em nós, que nos dá o direito de participarmos do reino. 1 Coríntios capítulo 6 nos ensina que nós vamos julgar lá. Nós estaremos lá para julgar até os anjos. Somos a noiva de Cristo, que naquele momento passará a ser a esposa de Cristo, governando ao lado dele, dando pitaco para ele. Não sei se vai acontecer isso. Mas fazendo a analogia com os impérios antigos, reino. Império é uma coisa, reino é outro, sabia? Qual a diferença de reino e império? O império é conquistado pela força, pela espada. O reino é adquirido por herança. O pai deu o reino para o filho. Esse reino não é conquistado pela força, é conquistado pela consciência, pela herança. Há um contraste, uma diferença entre uma coisa e outra. Então, eu estarei no reino e espero ver todo mundo lá no reino. Imagina o Edinho como é que vai ser lá no reino. Vai querer fazer o que lá? Trabalhar de guarda? Irmão Benigno vai guardar os anais lá no reino? Como? Vai ter um jardim? Cuidar do jardim? Eu acho que eu vou querer cuidar do jardim também. Ok. Irmãos, alguém tem uma pergunta? Uma observação? Está dando para entender? Lembra que nós lemos no início, lá de Lucas capítulo 21, onde Jesus se refere até que o tempo dos gentios se completem? Lembra que nós lemos lá no começo? O tempo dos gentios, Lucas 21. Então, qual é o tempo dos gentios? Deus, o Pai, no Velho Testamento, nomeou uma nação para representá-lo aqui na terra, certo? Certo ou errado?
E o que o sonho de Daniel diz? Ele diz que virá um império, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Então, esses impérios, eles, num certo sentido, governarão o mundo. É o tempo dos gentios. Agora, o tempo dos gentios vai acabar. Vai chegar um momento que ele vai acabar, dando ocasião, então, ao reino de Cristo. Ok? Quantos entenderam alguma coisa que eu falei? Acho que eu falei tanta coisa. O nosso tempo está indo, mas eu queria só introduzir aqui uma coisa, né? Nós vamos falar especificamente sobre o sonho. O sonho, a primeira parte do capítulo compreende os 13 primeiros versículos. Fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Ele teve o sonho, ele ficou incomodado, muito incomodado. Os astrólogos, os encantadores, lá da Babilônia, os caldeus, eles não puderam trazer uma palavra que pudesse acalmar o coração do rei. Isso ensina para nós até hoje que nenhuma sabedoria humana, nenhuma ciência humana é capaz de abrandar a ansiedade do coração humano. Somente as respostas que vêm de Deus. Diante da incapacidade dos sábios, o rei Nabucodonosor, então, ele manda que todas as pessoas que não conseguiram decifrar o sonho fossem exterminadas, mostrando verdadeiramente o que era o império, imposto pelo sangue derramado e pelo medo, né? Agora, quais seriam algumas aplicações práticas? Eu vou terminar lá. Algumas aplicações práticas que nós poderíamos extrair daqui. E hoje eu quero destacar somente uma aplicação prática. A partir desse texto aqui. Eu faço uma pergunta. Alguém já sonhou alguma coisa que teve algum significado para a sua vida? Você sonhou uma coisa, você teve um sonho, e depois aquele sonho acabou se tornando uma realidade. Aconteceu alguma coisa que você falou, bem que eu havia sonhado com isso. Você já teve essa experiência? Eu conheço um pastor, trabalhei com ele, e um dia a esposa dele falou assim, que estava orando muito para Deus mostrar para ela quem seria, desde muito jovem, quem seria a pessoa com quem ela deveria se casar. Era uma moça piedosa, hoje ela já é uma senhora, já é avó, né? Mas é uma esposa de pastor, piedosa. E ela falou, Senhor, me mostra de alguma forma quem será a pessoa. Aí, ela sonhou, ela teve um sonho. E no sonho ela viu um barquinho. Passou um barquinho, e ela ouviu uma voz, deixa esse passar. Aí passou o primeiro barquinho. Aí passou outro barquinho, ela ouviu uma voz, no sonho, deixa esse passar. Ela deixou passar. Aí veio o terceiro barquinho, ela estava olhando e ela ouviu uma voz, pega que esse é seu. Aí ela ficou com aquilo na cabeça. Aí ela teve um namorado, o primeiro barquinho passou. Ela teve outro namorado, o segundo barquinho passou. E o terceiro namorado dela, ela falou, agora eu vou pegar esse aí para mim. E pegou o terceiro barquinho. E se casou, né? E como isso não é segredo, essa pessoa é a Antônia, é a esposa do pastor João Saraiva, com quem eu trabalhei. Né? Isso não é segredo, né? Ela já contou isso. Então, foi uma experiência que ela teve. Então, eu quero pensar com os irmãos aqui rapidamente sobre a questão do sonho. Em primeiro lugar, na Bíblia, os sonhos aparecem como meio que Deus usou em certos momentos da história para revelar a sua vontade. Preste atenção, por favor, nós vamos terminar no horário.
No Antigo Testamento, vemos exemplos claros de revelação de sonhos, como por exemplo, você lembra-se de um personagem bíblico que tinha a capacidade de sonhar para trazer revelação? Personagem bíblico, nós estamos falando da Bíblia. Qual é um personagem? José. José foi um homem de Deus e Deus deu a ele a capacidade de sonhar para antecipar-se a fatos, né? Tem algum outro personagem? Daniel, que a gente está falando aqui, né? Que teve um sonho que Deus disse a ele sobre o tempo dos gentios, quais seriam as nações que se tornariam verdadeiros impérios no tempo do futuro, partindo do princípio do seu tempo. Como outra pessoa que teve sonho? Eu vou fazer uma pergunta. Teve um rei que sonhou, e no sonho ele percebeu Deus falando com ele, no sentido de que aquilo que ele pedisse, Deus lhe daria. Isso foi num sonho. E no sonho ele pediu o quê? Sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria, de fato. Mas ele teve um sonho. Foi através de um sonho. Isso está em 1 Reis 3:5. Agora, eu faço uma outra pergunta. Não, eu faço uma pergunta para fazer outra. Os sonhos podem ter origem em Deus? Sim ou não? Sim. Eu faço uma outra pergunta. Todo sonho tem origem em Deus? Não. Olha, aí nós estamos raciocinando. Muitas vezes, os sonhos são fruto da própria imaginação e das preocupações do coração humano. Como lembra o autor de Eclesiastes, eu leio para os irmãos, Eclesiastes 5:3. Se o Sérgio colocar lá, fica jóia. Eclesiastes 5:3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Veja, porque da muita ocupação vem os sonhos. Eu interpretei hoje o que significa essa primeira parte do versículo, porque da muita ocupação vem os sonhos. Você já se ocupou muito com trabalho, e muito porque precisava daquilo, e à noite sonhou com aquilo lá? Alguém já teve essa experiência? Quando eu morava com meu pai, eu era garoto, meu pai, ele tinha um caminhão com o tio dele, com meu tio, e eles chegavam numa fazenda, comprava lá alguns alqueires de mata, naquela época podia. E ele cortava a lenha, tirava com o caminhão dele e vendia a lenha. E meu pai ficava medindo os metros de lenha naquela época, em cima do caminhão. Ele chegava numa padaria, vendia, olha, quer comprar quantos metros de lenha? Hoje mudou tudo, né? Mas eu convivia com ele. Aí à noite, quando meu pai ia dormir, estava dormindo, ele ficava medindo quantos metros ele tinha vendido, falando sozinho, sonhando. Então, as preocupações, as inquietações humanas, pelas quais todos nós passamos, elas podem produzir o sonho. Preocupações, pensamentos, as atividades da vida diária, né? Então, nesse sentido, o sonho não é uma coisa necessariamente espiritual, é uma coisa que está relacionada com a nossa vida no dia a dia. No Novo Testamento, nós encontramos novamente Deus utilizando sonhos em situações específicas. No Novo Testamento, existe algum personagem que teve sonhos, e esse sonho foi legitimado pela própria Bíblia? Quem que teve sonhos? Como? Teve uma visão, né? Pedro teve uma visão. Mas lá no livro de Lucas, Mateus, no Evangelho, tem como? José teve, né? José, marido de Maria, pai da humanidade de Jesus, ele teve um sonho. E esse sonho teve sentido. Os magos também tiveram sonhos, quando avisados por Deus que não deveriam retornar a Herodes, né, para pouparem a própria vida. Contudo, à medida que a revelação bíblica foi se completando, o foco das Escrituras não está mais nos sonhos, como forma de direção para os cristãos, mas na palavra inspirada de Deus. Por exemplo,
Em Hebreus capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, na medida que o tempo foi passando e a Escritura foi sendo formada, os sonhos deixaram, então, de perder, foram perdendo a sua importância do ponto de vista revelacional. Deus não revelou mais através dos sonhos. Agora eu vou concluir. Do ponto de vista conservador e bíblico, é correto afirmar que Deus pode, na sua soberania, ainda usar um sonho para dizer alguma coisa a alguém, para alertar um crente de alguma coisa? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu particularmente acredito que Deus, em situações específicas, ele possa revelar um sonho a alguém, mas esse sonho ele não entrará em contradição em nenhum milímetro daquilo que a Bíblia já ensina. Ele não falaria de alguma coisa que seja extra-bíblico ou antibíblico. O sonho, ele não é autoritativo. A Bíblia é autoritativa. Ele não é normativo, ele é anormativo. Então, se uma esposa de pastor, ela pediu uma direção de Deus, e ela viu 3 barquinhos passando, ela deveria pegar o 3 e ela se casou com o 3º barquinho depois, no sonho? Isso não quer dizer que as nossas jovens têm que falar assim: Senhor, qual é o barquinho? Né? Foi uma experiência que ela teve, que Deus mostrou para ela. Entende a questão? Então, os sonhos, eles não são normativos. São experiências pessoais que Deus usou para aquela pessoa. Então, nós não podemos supervalorizar o sonho, mas também não podemos ignorar o sonho. Entende? Eles têm sentido para nós, no sentido individual, pessoal. Mas há de se tomar muito cuidado para não cairmos no misticismo, mas também não podemos cair no ceticismo. Ou seja, nem crer de mais, nem crer de menos. Mas procurar o discernimento de Deus, colocar o sonho debaixo da autoridade da Bíblia, para que nós não cometamos erros nem pecados contra Deus. Ok? Lucas. Pode. Sim, pode. Então, eu acredito nisso. A pergunta da irmã Gisele, para quem está acompanhando, Deus pode usar o sonho para falar com a gente, mas o diabo também pode, ele pode acessar a nossa mente e promover um sonho que seja díspare, seja desconecto da palavra de Deus. Muitas seitas surgiram a partir de sonhos, né? Adventismo, mormonismo, né? Foram experiências antibíblicas, inclusive, né? Revelações assim especiais. Então o diabo ele pode acessar, sim, né? No caso de um crente, inclusive, o crente, eu não creio que um crente possa receber um demônio, ficar possesso, mas a mente pode ser controlada por ele. É o que a gente chama de opressão demoníaca, né? A pessoa está totalmente equivocada, suas crenças estão totalmente contrastadas com as Escrituras. Né? O orgulho, né? O orgulho no coração do crente pode produzir isso. O próprio exemplo de Nabucodonosor aqui. Nabucodonosor ficou tão em si mesmado, tão orgulhoso, que de repente encontrou-se comendo capim com os animais. Né? Ou seja, saiu fora de si. Né? Então o diabo pode sim usar, e a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Né? Lá em Efésios 6, existe uma palavrinha lá, Efésios 6, 10, se eu não me engano,
para tomar cuidado com as ciladas do diabo. A palavra ciladas lá refere-se ao método mental de controle. São sofismas que ele vai e ele usa o sonho, sim. Eu acredito nisso. Irmão Ademir. Exatamente. Exatamente isso. Ele empurra a pessoa para o fanatismo e lá ela começa a ter elucubrações, né? Começa a praticar devaneios. É uma coisa terrível isso aí, né? Ok, irmãos? Então, essa semana teve uma pessoa da igreja, um irmão, que me falou de um sonho. E o sonho que essa pessoa me falou faz algum sentido. E eu estou de olho aberto com esse sonho aí. Nós temos que abrir os olhos, né, com os sonhos. Como eu falei, a gente não pode ignorar, né, mas também eu não posso deixar o sonho determinar, né, as coisas. Mas abrir um ouvido e um olho de atenção, né, com relação à vida de maneira geral, porque o diabo está aí. Amém, irmãos? Vamos orar então, para nós encerrarmos o nosso tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Ela é normativa para nós, ela determina as nossas vidas. Nós às vezes somos surpreendidos com os nossos sonhos, como Nabucodonosor teve um sonho e o deixou perturbado. Às vezes também nós ficamos perturbados. E precisamos então de luz para o nosso entendimento, para quietar o coração e confiar no Senhor. Então eu oro para que nós sejamos um povo de discernimento, um povo que não dá lugar ao diabo, porque ele está por aí buscando uma vida preciosa para tragar, e nós não queremos ser tragados por ele. Por favor, nos ajude, nos abençoe, nós dependemos do Senhor. E oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.